Fala, hoje eu vou estar falando um pouco mais sobre o controller em si. Então, beleza, vamos começar essa aula. Aqui eu vou criar essa classe do zero mesmo, então vou apagar tudo. E aí o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou exportar uma classe chamada app_controller. E esse app, ele nada mais nada menos vem do nosso contexto em si. Por exemplo, se eu tivesse aqui dentro dessa pasta, e eu vou mostrar isso mais pra frente, chamada user, e aí teria que colocar um user.controller.ts, eu exportaria uma classe chamada user_controller, e aí dessa forma eu sairia utilizando. Mas vou só apagar isso daqui, só para padrão de renomeação mesmo, para vocês entenderem. E é o seguinte, quando eu tenho esse app controller, basicamente ele não tem valor algum para o Nest. E aí, para ele ter algum significado, eu tenho que colocar em cima dele um decorator que vem lá do nest.js/com, um decorator chamado controller. Esse decorator, ele basicamente, porque o IntelliSense não ajuda, basicamente esse decorator ele vai dar para essa classe o título de um controller. E aí, apesar disso já estar pronto aqui, eu tenho também que declarar aqui no meu app module o nosso app controller. Mas enfim, isso daí vai ficar mais claro mais pra frente, mas eu só tô refazendo aqui para ter para já abrir os olhos. Enfim, no nosso controller eu não tenho nada. No caso ele tá vazio. Se eu vim que com o Insomnio, já até tava fazendo umas pré-requisição aqui. Só deletar isso. Erros de... Bem, enfim. Se eu vim aqui no meu Insomnio, criar uma nova HTTP request. Esse nome dessa requisição pode ser... por enquanto vamos deixar sem nome. Não vem ao caso colocar aqui. Eu vou colocar um http localhost na porta 3000. E aí se eu fazer uma requisição aqui, não pode nem conectar no servidor, porque eu não executei o servidor. Então, start deve executar ele aqui. Bem, beleza, executou. E aí se eu fizer a requisição aqui, ele vai dar um erro 404 de não encontrado. Isso porque o nosso controller ele tá vazio. E aí se eu quisesse colocar, por exemplo, um método aqui, eu viria aqui, importaria o get, que é o método mais comum. E aí eu coloco um @get, e aí debaixo do get eu tenho que colocar uma função. Essa função eu vou chamar ela de hello mesmo. E essa função hello simplesmente vai retornar uma mensagem. Então, hello world. E aí, dessa forma, se eu venho aqui e fazer uma requisição do tipo get para minha rota localhost 3000, pode ver que ele vai ter o hello world aqui. E eu poderia também mudar a nossa rota, na verdade, a nossa rota, simplesmente colocando um string dentro do nosso get. E se eu passar o cursor aqui por cima, pode ver que ele recebe um path, que pode ser um string ou um array de string. E aí simplesmente se eu vir aqui e colocar hello e fazer novamente a nossa regressão, ele vai dar um erro 404, mas na URL aqui, depois do nosso localhost 3000, eu colocar um hello e fazer novamente a requisição, ele vai retornar o hello world normalmente. Isso também é válido para o nosso controller. Se eu colocasse aqui dentro do nosso controller o app e aí fizesse novamente a requisição, ele vai dar um erro 404, mas se eu vir aqui colocar app/hello, ele vai retornar o nosso reload. Quase que não saiu. Na verdade nem saiu, saiu só a metade. Enfim, bem, basicamente quando eu faço a requisição, ele chega nessa função. E aí se eu tiver alguma rota diferente, ele não vai chegar nela. Acho que já deu para entender. E aí o legal interessante que é que quando eu tenho lá no Express, que eu sou obrigado a vir aqui colocar por exemplo, o const, só fazer isso aqui, const app igual a express, e aí eu tenho que vir aqui e falar aqui app.get, e aí eu coloco lá um string e uma função. A função é aquela função lá que vai receber o request e o response. Acho que eu tinha escrevido certo, response,
E aí, dentro dessa URL aqui, eu passaria a rota. E a rota pro Express, eu sou obrigado a utilizar o app, então, ou a utilizar o barra. Então, se eu colocasse aqui barra hello, ele ia funcionar, mas se eu deixasse sem o barra, ele não funciona. Já com o Express, eu não sou obrigado a colocar o barra na frente, mas se eu quiser vir aqui e colocar, tudo bem, vai funcionar da mesma forma, sem nenhum problema. E aí vim aqui fazendo a requisição novamente, dá um erro 404, mas se eu colocar aqui barra hello, e ele vai aparecer hello world. Perceba que quando eu faço aqui na minha URL, eu coloco o barra app, que é do meu controller, e o barra hello é o método que eu vou utilizar. Mas enfim, continuando, eu posso ter outros métodos aqui também. Então posso ter um método post, e aí eu vou simplesmente importar ele aqui, e aí eu coloco um arroba post, e eu coloco nossa função. Geralmente o post ele está mais ligado a criar um recurso, enquanto que o get é para buscar um recurso, o post é para criar. Então para isso eu vou só criar uma função aqui, e o nome dessa função é arbitrário, não precisa ter um padrão. Na verdade é bom sempre ter algo que descreva sobre ela, mas não é um padrão assim, não é uma obrigação de ter o nome pro Nest entender. Mas vamos criar aqui, sei lá, create product. Inclusive eu posso até fazer um e-commerce com esse projeto. Legal, né? Trazer algo diferente aí. E aí, não tão diferente, tem vários e-commerce. Acho que diferente no sentido dos canais não trazer sobre isso. Mas enfim, create product. E aí eu posso vir aqui e retornar um return post method. E aí só retornando essa mensagem aqui genérica. E aí se eu vir aqui, eu posso vir aqui criar uma nova requisição. E vou só copiar daqui para trás, até eu colocar host 3000. E essa requisição ela é do tipo post. E aí se eu vir aqui, ele vai dar um erro 404, provavelmente eu... Deixa eu dar vou tirar esse app aqui de cima. Na verdade até tirar essa string, deixar só o controller mesmo. Eu poderia colocar o app aqui, ia funcionar normalmente, mas é melhor tirar, né? E aí fazer um send e ele vai aparecer aqui post math. Perceba que quando eu fiz essa requisição ele entrou aqui. Se eu quisesse da mesma forma também colocar um create product, dessa forma geralmente eles utilizam um traço. E aí eu teria que vir aqui no meu insomnia. Se eu vir aqui não vai dar um erro 404, mas eu teria que vir aqui, então eu colocar um create product. E aí se eu fizer a requisição, ele vai retornar normalmente. Eu acho que dessa parte já deu para entender. E além do mais, além do post eu tenho teria o patch, o put e o delete. Normalmente eu acho que tem até os métodos HTTP tem até mais, mas os mais comuns são esses daqui. E eu não lembro a diferença do patch e do push. Se eu não me engano, o push ele atualiza um recurso de forma total e o patch ele atualiza o recurso de forma parcial. O delete é para deletar, esse é meio que óbvio, né? Mas fora essa diferença eu não lembro qual que é qual, mas se eu não me engano é isso mesmo. E beleza. Além dos métodos do HTTP, eu também posso receber os parâmetros. E dentre eles, lembre-se quais que são os parâmetros. O primeiro parâmetro é o body, muito comum utilizado. Na verdade o parm, eu acho que vem primeiro, assim, não tem faz sentido vem primeiro. Mas enfim, o parm é muito comum. Temos o body, temos o... além deles, body, parm e query. Eu acho que são só esses três. Tem também um bem popular, que é o header. Não lembro se é o header ou header. Acho que é o header mesmo. Esses três são os mais populares, os três tipos de parâmetro mais utilizados. Eu não sei se são os únicos, mas enfim. Por exemplo, se eu quisesse receber um dado vindo do meu cliente, no caso eu estou utilizando o Insomnia, receber um dado aqui, por exemplo, enviar um JSON lá para minha API, como é que eu receberia esse JSON? Existem duas formas. A primeira é utilizando esses parâmetros aqui, ou que é a forma mais elegante, ou eu posso vir aqui e importar um decorator request. Nesse decorator request, eu declararia ele dentro da função com request, e aí eu colocaria na frente dele um parâmetro que está dentro dessa função. Então perceba que que o request aqui ele está dentro do create product.
Então preste bem atenção nisso. E eu colocaria aqui que esse parâmetro vai chamar request e o tipo dele é request. Na verdade, request. Feito isso, olha só o que vai acontecer. Se eu vim aqui retornar um request, e aí se eu digitar ponto, ele traz já um monte de coisas aqui relacionado ao objeto request, muito comum lá no Express. E um deles é o body, que é o corpo da requisição. E aí se eu vim aqui no Insomnia não no ABS, e retornar um JSON aqui, por exemplo, eu vou ter um title, que vai chamar, qual é o nome do produto aqui? Garrafa, e aí laranja, coisa mais sem sentido, mais um title, um price de, sei lá, acho que eu vou colocar 10, aleatório mesmo, não precisa ser certinho, mas pode ver que ele veio aqui e retornou o nosso dado. O que aconteceu? Eu enviei esses dados desse JSON para minha API, ela pegou esses dados e retornou nessa função aqui. E interessante, né, que é uma forma como eu posso receber esse objeto. Só que eu também posso receber através desse carinha aqui, body, que é uma forma mais elegante de fazer. E aí eu posso limpar esse parâmetro aqui. E aí, em vez, vou até tirar isso aqui também, só retornar esse string aqui por enquanto. E aí eu venho aqui e declaro o body. Nesse body, eu simplesmente coloco o nosso corpo da requisição. Então eu vou colocar aqui product DTO. E aí o tipo dele por enquanto é N, que eu não vou declarar nenhum tipo para ele. E aí eu retorno o product DTO. Se eu salvar e vir aqui e enviar, ele vai retornar o nosso objeto normalmente. Então eu poderia até colocar em vez de DTO, product request. Só estou mudando o nome, não influencia em nada. E aí ele retorna normalmente. Bem, dessa forma eu tenho como receber o nosso body parm. O parm mesmo, no caso eu chamo de route parm, porque temos na parte de URL temos dois parâmetros. Temos parâmetros de GitHub. Vou entrar só no GitHub aqui. Temos o nosso URL parms, que é, por exemplo, na verdade, temos a URL parm, que é o parâmetro passado pela URL. E aí eu divido em dois. O primeiro é o route parms. O route parms, se eu vir aqui no meu perfil do GitHub, pode ver que ele tem o nosso barra Thales Victor. E cada usuário tem uma rota específica. Por exemplo, se eu vir aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, tanto faz, né? Vamos pegar a Larissa aqui, acho que ela até tem um canal no YouTube, então se você quiser saber mais de front-end. Mas enfim, se eu venho aqui no canal da do GitHub da Larissa, ela tem uma própria rota para ela, enquanto eu também tenho uma rota para mim. E além disso, e ele já até trouxe aqui, ele trouxe o nosso Cure Parm. O Cure Parm, ele basicamente é um parâmetro opcional, enquanto o Route Parm ele é um parâmetro obrigatório, o Cure Parm não, ele é um parâmetro opcional. E aqui o jeito de mostrar ele é um pouco diferente. Ele é precedido de interrogação. E aí eu tenho o nome do nosso parâmetro. Deixa eu só voltar aqui, eu não sei nem o que aconteceu. E eu tenho o nome do nosso parâmetro e o valor que vai ser atribuído a ele. E aí, por exemplo, ele tem um tab aqui de following, todos que eu estou seguindo. E aí, se eu ter o nosso parte de seguidor, ele vai ter o nosso parâmetro de mostrar somente os seguidores. Na verdade, os seguidores meu. Bem, isso daí, por exemplo, eu vou mostrar aqui o URL parm primeiro, na verdade, ambos são o URL parm, na verdade, isso aqui é o route parm, isso daqui é o cure parm, e vamos mostrar ele aqui. Então vamos lá, para mim colocar um cure parm, da mesma forma eu poderia vir aqui, vamos fazer de novo, colocar o nosso @request, request, e o tipo dele é request. E aqui eu poderia retornar um request.parm para, não tem, cadê? Será que é o URL? Deixa eu salvar aqui e atualizar. Create proxy, não, ele vai mostrar a nossa rota da nossa API. Legal isso, mas não é o que eu quero. E tem o body, tem o header, tem o... eu não tenho o
que eu quero. Eu tô meio perdido aqui, eu não lembro. Não sei se tem um bug mental aqui ou se ele realmente não tem. Só um minuto, eu já volto. Eu tentei procurar aqui porque ele não tá mostrando a parte do URL parm, do route parm lá. Só vou tentar aqui. E não tô achando. Na verdade, até porque isso daí não é a forma mais elegante de se fazer, então não vou me preocupar com isso agora. Mas eu posso vir aqui e fazer o seguinte: no meu post aqui eu só vou editar, acho que como estava mesmo. Acho que é assim que estava. E aí simplesmente eu vou aqui limpar minha função. Eu vou usar o nosso decorator para, que vai vir lá do NESCOM, então já está importado aqui. E aí simplesmente eu vou declarar aqui um parâmetro. Esse parâmetro pode ser o name, e aí o tipo dele é um string. E eu vou colocar da seguinte forma aqui, dois pontos, name. E aí simplesmente eu vou retornar o nome em si, então name. Feito isso, eu quero em soma. E aí eu vou, na verdade, até tirar esse JSON daqui, enquanto eu não vou utilizar. Eu só colocar um localhost 3000/tales. O método que eu estou utilizando é o método post. E aí quando eu colocar o /tales aqui, tem que retornar tales. E aí tá aqui hello tales. Inclusive ele até retornou como um objeto. Eu acho que provavelmente porque eu não coloquei aqui dentro um name. E aí ele já retornou tipo um objeto. E aí se eu colocar aqui, vai retornar tales. E eu poderia ter outros parâmetros aqui, se eu colocar barra age e salvar. Provavelmente eu vou só tirar esse name daqui de dentro, só para ele retornar aquele objeto normalmente. E aí você vem aqui e fazer a requisição. Tem um 404 not found, mas se eu colocar aqui que eu tenho 72 anos, fazer a requisição, tá aqui, Thales, e ele com uma idade de 72 anos. Ou poderia colocar aqui dentro do parm o name aqui, e aí eu coloco um novo parâmetro dentro dessa função createProduct chamada age. E aí eu tenho que colocar também o nosso outro decorator chamado parm, e aí sim eu coloco o age. E aí o age, ele dessa vez vai ser um number. Apesar que quando eu passo na URL, eu acho que provavelmente ele é um string. Mas se eu fizer novamente a regressão, tem o tales, porque eu estou retornando só name. E aí eu posso vir aqui e retornar um objeto, coloco name. Na verdade, se eu colocar name e age, simplifica. Então, vim aqui e fazer a requisição novamente. Então, tenho que name tales, age 72 anos. Mas enfim, então dessa forma foi o URL parm. E aí eu vou apagar tudo isso daqui. Lembrando que apesar de eu estar utilizando só o post e o get, vai se aplicar para todos os outros métodos, tanto o patch, put e o delete. Então é só um exemplo mesmo, não tem nada sério por enquanto. Mas vamos lá. Voltando aqui no nosso post, eu vou apagar tudo isso aqui. E aí eu tenho o nosso cureParm. E basicamente, para mim utilizar o cureParm, eu simplesmente venho aqui dentro da nossa função e utilizo o nosso decorator cure. E esse cure também é importado do pacote NestCom. Eu coloco aqui cure e eu coloco dentro do nosso decorator aqui o nome da nossa cure. Então vou colocar aqui, por exemplo, language. E aí vocês vão entender. Lan. Eu não sei se linguagem é com tradutor. Eu esqueci se é com linguagem. É com A mesmo. Aqui a gente fala language ou... E aí simplesmente language vai ser um string. Mas enfim. E eu vou só retornar esse language mesmo. Return language. Pra vermos o resultado. E aí dessa forma, quando eu acessar aqui vai dar um 404, mas para mim acessar ele tem que acessar localhost barra, não tem barra, no caso com o método post. Que aí eu venho aqui, localhost, sem barra, e aí com o método post vai dar um no bother return response, ele não vai retornar nada, porque como eu disse, o cureParm, diferente do routeParm, ele é um parâmetro opcional, mas se eu colocar aqui barra pt e fazer a requisição novamente,
ele vai dar um erro, porque não é assim que utiliza o keyword Tem que utilizar o sinal de interrogação, coloca o nome do nosso keyword que no caso é language. Vou até copiar aqui, tô com preguiça de escrever. Eu coloco aqui em cima e coloco um sinal de igual e atribuo um valor para ela, então vai ser pt. Por que eu estou utilizando language? Esse daqui é só um exemplo que você pode aplicar, que é, por exemplo, saber, se eu vim aqui no Google e pesquisar aqui, por exemplo, como eu pesquisei o trator, ele deu alguns keyword aqui, e aí ele está falando que o client é um Ubuntu, que a keyword é um tradutor, que o canal é um FS, não sei nem o que é isso. Isso daqui é um exemplo, mas eu posso ter um exemplo onde eu retorno algo ou em inglês ou em português. Então, se language for, por exemplo, pt, e aí eu posso retornar uma mensagem em português, return olá mundo. E aí, no caso, se não for pt, eu só retorno um hello world, em inglês mesmo. E aí aqui, se eu vir aqui colocar sem language mesmo, normalmente, como eu faria a requisição, vai retornar hello world. Porém, se eu coloco aqui language, e aí eu coloco pt, ele vai aparecer normalmente. Vai aparecer olá mundo. Então, esse é um exemplo utilizando language. E aí também eu tenho os nossos headers, onde eu vou passar algumas informações sobre se a aplicação vai utilizar JSON, enfim. Mas o header acho que já tá, vocês já conhecem, então vamos lá falar dele logo. Que eu acho que o header eu consigo pegar lá do request, mas eu já mostrei isso, então não preciso mostrar. Então vamos lá, eu vou colocar aqui um decorator, vou colocar aqui header, eu não sei se eu importei, deixa eu ver aqui. No caso acho que é head mesmo, head. Eu acho que é isso, deixa eu só passar um mouse aqui. Ele tem o path, será que... O head ele é outro método do HTTP, então header, eu acho que é headers. Header é outro método do HTTP, mas que não é muito utilizado, por isso que eu tô achando meio estranho. Então head, não encontro esse nome, deixa eu ver, headers. Tô escrevendo errado. Então voltando aqui, colocando headers, que é por enquanto n, vou tipar ele dessa forma. E eu vou simplesmente return headers. Se eu salvar aqui, fazer a regressão, ele vai retornar meio que um objeto de headers. Então ele tem qual host está fazendo a regressão, qual o agente que está, qual o cliente que está fazendo. Enfim, tem muitas coisas aqui. Ele não colocou coisa de JSON aqui, mas se eu venho aqui fazer uma requisição do tipo JSON, enviar, pode ver que ele colocou aqui que o content type é um application.json. Então isso daqui é mais que um objeto para configurar o HTTP na hora de fazer requisição em si. E aí eu poderia colocar aqui no nosso Insomnia, criar um header aqui. Ele já está utilizando aqui o JSON, mas onde adicionar aqui? Eu poderia colocar aqui um authorization e aí simplesmente eu coloco um bearer token. E aí, se eu enviar a requisição, pode ver que ele recebeu o nosso bearer token aqui. Então, quem já manjou de JWT já entendeu o que eu quero dizer. Então, sobre os nossos controllers, por enquanto, é só isso que eu quero falar. Eu não expliquei do REST em si, na verdade, acho que só citei, que é como o padrão que devo utilizar para trabalhar utilizar o get, o post, o head, o put e o delete, mas eu só queria falar mesmo dos controllers em si do Nest, e com isso já dá para fazer muita coisa com o Nest, então não é pouca coisa, porque basicamente eu já tenho um interface entre usuário e servidor criada. Então, por enquanto é só isso. Na próxima aula eu quero falar mais um pouco sobre o service em si. Então vou ficando por aqui. Falou e até mais.